O plano invisível de Deus. Histórias que o mundo ignora. No princípio, antes que qualquer estrela brilhasse no céu, antes que os mares respirassem, antes que a terra se firmasse, havia apenas Deus. Nada escapava ao seu olhar, nada acontecia fora de sua vontade. O silêncio dominava o universo, mas mesmo no silêncio, havia movimento, havia propósito, havia um plano tão antigo quanto o tempo, tão profundo quanto o coração humano, e tão invisível quanto o vento que ninguém pode segurar. A história da humanidade não é apenas uma história de acontecimentos, é a história de um Deus que trabalha invisivelmente, que age em detalhes que a mente humana não pode compreender, que transforma o impossível em realidade. Cada lágrima, cada sorriso, cada oração nunca é desperdiçada. Tudo está sendo cuidadosamente orquestrado por aquele que é eterno, que conhece o passado, o presente e o futuro. Capítulo 1. A promessa que transforma. Abraão ouviu uma voz que parecia impossível de acreditar, uma voz que prometia filhos e descendência incontável. Ele olhou para o céu e viu apenas estrelas, mas Deus o convidou a ver além daquilo que os olhos humanos podiam perceber. Abraão era velho, sua esposa Sara era estéril, e a promessa parecia absurda. Ainda assim, ele creu, e é aqui que começamos a aprender. A fé não se baseia naquilo que vemos, mas naquilo que acreditamos que Deus pode fazer. A promessa de Deus não depende da nossa capacidade, depende da sua fidelidade. E Abraão nos lembra que, mesmo em meio à impossibilidade, a obediência e a confiança produzem frutos que atravessam gerações. Você já se sentiu incapaz de cumprir algo? Já pensou que seus sonhos eram grandes demais? Que sua vida era pequena demais? Deus olha para o seu coração e diz: eu já estou à frente. Confie. E essa confiança, ainda que tímida e frágil, pode mover montanhas que você jamais imaginou. Capítulo 2. Moisés e o deserto do medo. Moisés, criado entre palácios, foi chamado para liderar um povo em sofrimento. Ele olhou para sua própria fraqueza, para o medo que o consumia, e pensou em recuar. Mas Deus se revelou na sarça que não se consumia, nas palavras silenciosas do vento, no fogo que não queimava. Cada detalhe foi um lembrete de que Ele está presente mesmo quando parece invisível. Quando Moisés ergueu sua mão sobre o Mar Vermelho e as águas se abriram, o impossível se tornou real. O que parecia inalcançável para o homem era simples para Deus. E é assim que Ele trabalha em nossas vidas, através de sinais, de detalhes que muitas vezes ignoramos, e através da coragem que Ele nos concede para agir, mesmo quando tudo ao redor grita impossível. Capítulo 3. Esther. Coragem em meio ao medo. Esther, uma jovem rainha, foi chamada para salvar seu povo. Milhares de vidas dependiam de sua decisão, e o medo poderia ati-la paralisado. Mas ela escolheu a coragem. Cada passo que ela deu foi guiado pelo invisível, pelo plano de Deus, que sempre está presente, mesmo quando não o vemos. Quantos de nós hesitamos diante de decisões que parecem nos superar? A coragem não é a ausência de medo, é avançar mesmo com medo. Esther nos ensina que a fé se manifesta na ação, e que aquilo que Deus chama você para fazer pode impactar gerações, assim como impactou o povo de Israel naquele tempo. Capítulo 4. José, transformando dor em propósito. José, vendido pelos irmãos Presso injustamente, poderia ter se tornado amargo, poderia ter se rendido à dor, mas ele escolheu confiar em Deus. Cada adversidade foi uma peça no plano invisível que Deus estava tecendo para sua vida. Ele não apenas sobreviveu, ele se tornou uma bênção para milhares. Deus transforma a dor em propósito. Cada dificuldade que você enfrenta, cada injustiça que você suporta, pode estar preparando o terreno para uma vitória maior do que você pode imaginar.
José nos lembra que o sofrimento não é em vão, é uma preparação silenciosa para o que está por vir. Capítulo 5. Daniel e a fidelidade na provação. Daniel, lançado na cova dos leões por sua fé, mostrou que a fidelidade a Deus é mais poderosa que qualquer ameaça humana. Enquanto os leões rugiam, Deus fechou suas bocas. Cada noite de medo, cada momento de solidão, era testemunho da presença invisível de Deus, atuando onde ninguém podia ver. Você já enfrentou situações em que parecia que tudo estava perdido? Daniel nos ensina que mesmo quando o perigo parece insuperável, a fé verdadeira nos sustenta. Aquele que está conosco é mais poderoso que qualquer desafio que possamos enfrentar. Capítulo 6. Os pequenos, heróis do invisível. Gideão, um homem inseguro, derrotou exércitos. Davi, um pastor desprezado, derrubou um gigante. Ruth, uma estrangeira, tornou-se parte da linhagem de Jesus. Deus escolhe os humildes, os pequenos, os invisíveis, para mostrar que o poder não está em nós, mas em Ele. E você? Quantas vezes se sentiu pequeno demais para cumprir seu chamado? Deus transforma vidas comuns em histórias extraordinárias. Ele revela seu poder através de pessoas que o mundo considera insignificantes, porque Ele quer que todos vejam que a vitória vem dele, não de nós. Capítulo 7. Parábolas que revelam o invisível. Jesus contava parábolas, histórias simples, mas cheias de significado. O semeador que espalhou sementes em diferentes solos, a ovelha perdida que foi buscada, o filho pródigo que retornou ao pai. Todas essas histórias nos mostram que Deus trabalha nas pequenas coisas, nos detalhes, nos gestos aparentemente insignificantes. Cada ato de bondade, cada decisão de fé, cada lágrima derramada pode ser um instrumento do plano divino. O invisível se manifesta no cotidiano, naquilo que muitas vezes ignoramos, mas que tem consequências eternas. Capítulo 8. A esperança que nunca falha. A esperança não é apenas um sentimento, é uma convicção de que Deus é fiel. Mesmo quando tudo parece perdido, Ele está trabalhando. Paulo nos lembra que nada nos separará do amor de Deus, menos nem sofrimento, nem perseguição, nem medo. Cada momento difícil é uma oportunidade para testemunhar sua fidelidade, para sentir sua presença, para ver milagres invisíveis se tornarem realidade. Capítulo 9. O chamado de hoje. Hoje Deus olha para você. Ele conhece suas lágrimas, seus medos, seus sonhos. Ele te chama para viver com coragem, fé e esperança. Não importa o tamanho da tempestade ou a intensidade da escuridão, você não caminha sozinho. Cada passo em direção à luz é acompanhado pelo Criador do Universo. Cada oração, cada ato de bondade, cada escolha de fé é respondida por Deus. Ele caminha com você agora, moldando seu destino, preparando milagres que ninguém poderia imaginar. Hoje é o momento de ouvir, crer e agir. Capítulo 10. Eternidade no presente. Não espere pelo futuro para perceber o plano de Deus. Ele age agora, no invisível, no silencioso, no cotidiano. Cada gesto do amor, cada decisão de fé, cada lágrima derramada faz parte de um plano eterno. Nenhuma vida é desperdiçada, nenhuma história é em vão, nenhuma fé sincera é ignorada. Deus transforma o ordinário em extraordinário, o pequeno em gigante, o invisível em real. Ele está trabalhando em sua vida neste exato momento. Respire fundo, abra seu coração e permita que o impossível se torne realidade, porque na história de Deus, ninguém caminha sozinho e o impossível sempre encontra um caminho. Se essa mensagem falou ao seu coração, curta o vídeo e se inscreva no canal. Assim,
Você ajuda a compartilhar a palavra de Deus com mais pessoas.